E aí, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre balanceamento de equações, certo? Então, a equação ela é a forma escrita da junção ou da separação de moléculas. Então, a equação ela tem três maneiras de ser balanceada: tentativa, algébrica e oxirredução. A gente vai falar um pouco agora sobre a tentativa. O que é o método de tentativa? O método de tentativa, simplesmente a gente vai tentar jogar valores para igualar o produto da reação, certo? Primeiramente, eu quero falar sobre isso daqui. Aqui temos uma molécula de hidrogênio com 2 na frente e um 2 atrás. O que são esses valores? Esse 2 que vem aqui atrás, pequeno, ele é o índice. São o número de moléculas presente. Ou seja, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Tenho 2 hidrogênios. E esse maior que vem na frente é o coeficiente estequiométrico. Esse 2 vai multiplicar tudo aquilo que tem aqui na frente. Se aqui tivesse um oxigênio, seria 2 hidrogênios e 2 oxigênios, certo? Então, nesse caso, eu tenho 2 hidrogênio, que é 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênio, certo? E 2 oxigênio, ok? Porque o oxigênio não tem nada, se não tem nada é 1. 2 vezes 1 é 2, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente se percebe uma equação que não foi balanceada. Lavoisier fala uma famosa frase que é assim: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por que ele falou isso? Porque numa equação não tem como se destruir alguma coisa. Ou seja, a partir do momento que eu tenho algo na reação, eu tenho que ter no produto. Não tem como sumir daqui. Então, eu vejo que aqui tenho H2, ou hidrogênio 2, oxigênio 2, e já no produto eu tenho um hidrogênio e 2 oxigênio. Viu-se que perdeu-se hidrogênio. Pensando nisso, a gente faz da forma de tentativa ou da método de tentativa, jogando valores, fazendo com que eles se igualem. Então, eu tenho 2 hidrogênio, aqui eu tenho 2 hidrogênio, aqui eu tenho 2 oxigênio e aqui eu tenho apenas um oxigênio. Então, se aqui eu tenho 1, qual é o valor que vai aqui na frente para se igualar a 2? 2, né? Então, eu tenho 2 vezes 1, 2. Tá certo. Mas a partir do momento que eu joguei o 2 aqui, também multiplica o hidrogênio. Então, 2 vezes 2, 4. E aqui eu só tenho 2. Qual é o número que eu jogo aqui na frente, multiplicado com 2, que vai dar 4? 2. Então, 2H2, O2 é igual a 2H2O. Eu tenho 4 hidrogênio, 2 oxigênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênio, 2 oxigênio. Está balanceado, tá? Esse é o método de tentativa, ok? Eu tenho que analisar e ver qual é o número multiplicado pelo índice que vai dar a mesma quantidade da reação, ok? Vamos lá. Método algébrico. O método algébrico ele é um pouco mais complicado. Eu coloquei aqui uma reação NH4, NO3, que se transforma em N2O mais H2O, certo? Então, eu não sei qual é meus coeficientes. Então, eu denominei como A, B e C, ok? Eu denominei como A, B e C. Vamos lá. Eu sei que na minha reação
eu tenho o nitrogênio, tenho o hidrogênio e o oxigênio. Não tenho mais nenhum outro, certo? Então eu tenho que destrinchá-lo. Na minha reação, na primeira, eu tenho 2 nitrogênios. Eu tenho um aqui e um aqui. Então, eu tenho 2A, certo? Nitrogênio eu tenho 2A. Na minha segunda reação, eu tenho 2 nitrogênio. Olha só aqui, número 2, nitrogênio. Então, eu tenho 2B, certo? 2B. No meu terceiro, eu não tenho nenhum. Ou seja, o meu nitrogênio é igual a 2A, que é igual a 2B. Simplificando isso, para deixar mais simples, tá? Simplificando, eu posso dizer que eu tenho A é igual a B, certo? Eu tenho 2A igual a 2B, cortei 2 e 2, A igual a B. Hidrogênio, mesma coisa. Aqui na primeira, na A, eu tenho 4 hidrogênios, então eu tenho 4A. Aqui na segunda, eu não tenho hidrogênio. E aqui na terceira, eu tenho 2 hidrogênios, certo? 2 hidrogênios. Então, eu tenho 2C. Simplificando, ou 4 dividido para 2 dá 2A é igual a C. Ok? E o oxigênio? Aqui no primeiro, eu tenho 3 oxigênios, ou 3A. No segundo, eu tenho 1 oxigênio. Se eu tenho 1 oxigênio, eu não preciso colocar 1B, eu só coloco B. E aqui no terceiro eu tenho também 1 oxigênio. Se eu tenho 1, coloco só C. Entendemos que quando não tem um número é 1, ok? No método algébrico, eu tenho que determinar um menor número inteiro para as seguintes denominações. Então, a eu denominei como se fosse 1, certo? Eu coloquei 1. O menor número inteiro, 1. Ok? Vemos aqui, no nosso destrinchamento aqui, que A é igual a B. Eu sei que A é 1. Então, B também é 1. Tá? Eu sei que A é igual a B, então B também é 1. Aqui eu vi que 2A é igual a C. 2A é igual a C. Se eu sei que A é 1, 2 vezes 1 é 2. Então C é 2. Certo? Matei a questão. Então, a partir desse momento, eu descobri os meus coeficientes. A é 1, B é 1, C é 2. Vamos lá. A, 1, B, 1, C, 2. Olha lá. A1, B1, C2. Aqui eu tenho 2 nitrogênios. 2 vezes 1, 1. Então, 2 vezes 1 é 2, certo? Aqui eu tenho, já na minha reação do outro lado, eu tenho 2. 2 vezes 1 também é 2. Então, está balanceado. O hidrogênio aqui, eu tenho 4. 4 vezes 1, 4. Do outro lado, eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, está igual, balanceado. E por último, o oxigênio. Aqui na primeira reação, eu tenho 3. 3 vezes 1, 3. Certo? Do outro lado, eu tenho 1 oxigênio, vezes 1, 1. E aqui eu tenho 1 também. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Então, está balanceado, certo? Essa é a forma algébrica. E a última forma, a mais difícil, é a de oxirredução. Oxirredução, ela envolve vários tipos de cálculo. Então, vamos parando o vídeo, vamos fazendo exercício e sai, tá? Oxirredução.
A hexaredução, eu tenho que saber cálculo de Knox. Vocês já viram isso, tá? Cálculo de Knox. Eu já até coloquei aqui em cima para ficar mais fácil, olha. Do cloro, 0, hidrogênio mais 1, nitrogênio mais 5, oxigênio menos 2, e aí vai, certo? Isso aqui não é fixo. Alguns são, mas outros tem que fazer o cálculo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho cloro, tenho hidrogênio, tenho nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, cloro, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Então vamos lá. Aqui eu tenho que descobrir quem oxidou e quem reduziu. O que é isso, gente? É a variável da oxidação ou da redução. Se eu tenho a mais, eu oxidei. Se eu tenho a menos, eu reduzi. Olha só, vocês perceberam aqui que o único que mudou aqui da primeira para a segunda foi o cloro e o nitrogênio. Vamos lá no cloro. O cloro tem um NOx 0 e lá na reação ele foi para mais 5. Certo? Então, ele foi de 0 a mais 5. O que é isso? É o delta NOx, ou a variação de NOx. Ele foi de 0 a 5, então a variação de NOx foi 5. Ok? Vamos lá. Se ele foi de 0 a mais 5, a variação foi 5. Certo? Então vamos lá. Isso é regra. Eu pego essa variação e multiplico pelo maior número de moléculas. Ou seja, eu tenho cloro aqui e tenho cloro aqui. O cloro aqui só é 1. Não aparece porque é 1. Mas o cloro aqui é 2. Então eu vou multiplicar por esse cloro aqui. Então 5 vezes 2 é igual a 10. Certo? Delta NOx é 5, a variação de 0 a 5, multiplicado pelo maior número de moléculas. O cloro aqui é 2, então 5 vezes 2 é 10. Ele oxidou porque aumentou. 5 vezes 2, 10. Aqui, o nitrogênio, que era mais 5, foi para mais 2. Ou seja, ele diminuiu ou reduziu. Eu coloquei aqui o red, certo? Ou seja, de mais 5 para mais 2, o delta NOx, que é a variação do NOx, é 3. Certo? De 5 para 2, variou 3. E eu multiplico pelo maior número de moléculas. Lembrando, aqui é 1, aqui é 1. Ah, professor, mas é igual. Então, você vai escolher. Você pode escolher. Mas a regra é, se eu já peguei aqui do primeiro lado, agora eu vou ter que escolher do outro lado. Se eu tiver a opção de escolher, eu vou ter que escolher do outro lado. Certo? Então, eu multipliquei o primeiro do primeiro lado e o segundo, então, eu vou multiplicar do outro lado. Então, vai ser esse nitrogênio aqui. Então, a variação de mais 5 para mais 2 foi 3. O número de moléculas é 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Certo? Pronto. Descobrimos o primeiro coeficiente. 3 e 10. Só que, nessa brincadeira aqui, a gente troca. O 10 que era aqui, vai para cá. E o 3 que era aqui, vai para cá. Então, esse 3 eu vou jogar aqui na frente. E esse 10 aqui na frente. Certo? Olha aí. O 10 que eu joguei para cá. Lembra que eu multipliquei por esse nitrogênio? Aqui que eu vou jogar o 10. Certo? A partir daqui, a gente vai continuar com o método de tentativa. Ou seja, o cálculo de NOx foi feito, a gente vai continuar com o método de tentativa. Então, a gente vai começar pelos metais, depois a metais, certo? Aqui não tem metal, mas tem a metal. Quais são os ametais? Temos o cloro, temos o nitrogênio. Então vamos lá. Aqui